Revelações sobre as tentativas de desenvolver uma nova arma de guerra. Uma tecnologia capaz de controlar o clima e produzir desastres naturais. Mas será que o ser humano seria capaz de comandar as forças da natureza? Mito ou verdade? Ciência ou teoria da conspiração? Raios, tempestades, furacões e terremotos. Como seria se um exército ou um grupo terrorista pudesse usar tudo isso contra o inimigo? Será que isso já aconteceu? Desastres como esses que acabamos de mostrar sempre tiveram uma única explicação: a força incontrolável da natureza. Agora surgem novas teorias sobre a ação humana por trás da destruição. Experiências secretas ou pouco conhecidas teriam a finalidade de criar uma nova arma de guerra: a manipulação do clima. Uma tecnologia capaz de transformar, por exemplo, as ondas do mar num tsunami, como aquele do Japão, e com isso destruir uma cidade inteira. O ser humano quer sempre saber mais, conhecer e controlar a natureza. Usá-la em benefício próprio, para o bem e para o mal. Por que não transformar em armas os desastres naturais? Delírio da imaginação ou possibilidade real? Quem poderia prever a dimensão de um ataque como o de 11 de setembro? E hoje, 10 anos depois, quem pode garantir que o homem não vai produzir uma nova arma? Uma arma climática? Chuvas, terremotos e ondas manipuladas já são reproduzidos em laboratórios, como aqui, neste tanque de provas da Universidade de São Paulo. Mas será que o ser humano conseguiria fazer isso em proporções reais, maiores, e utilizar essa capacidade como arma de guerra a serviço de nações e até de grupos terroristas? Você vai ver agora indícios perturbadores de que isso já pode ter acontecido. E conhecer as experiências reais de controle das forças da natureza. Do Novo México, Estados Unidos. Neste laboratório, um grupo de cientistas tenta aproveitar um dos mais fascinantes fenômenos da natureza: os raios. A ideia é interceptar e direcionar o raio. Os cientistas lançam rumo às nuvens de tempestade um foguete com um cabo fixado ao solo. Veja o momento exato em que o raio atinge o foguete. Milhões de volts passam pelo cabo e vão direto para o chão. Neste outro laboratório, Greg Ley tenta produzir raios de forma controlada. Ele estuda os efeitos dos raios em aviões, casas e carros para torná-los mais seguros durante as tempestades. O cientista aciona a máquina e um raio se forma aos poucos. A experiência é apenas uma amostra do que acontece ao ar livre.
Agora imagine um campo de batalha onde o alvo é um tanque inimigo. As pesquisas não têm finalidade militar, mas os cientistas concordam que os raios podem ser uma arma devastadora numa guerra. Eles podem percorrer uma distância de mais de 7 quilômetros e atingir o alvo com uma temperatura de 27.000 graus centígrados. O cientista Nick Pope explica que, além de matar, o raio pode cortar sinais eletrônicos, o coração das armas modernas. Pode interceptar sinais de radar, impedir a operação de sistemas e interferir em todos os tipos de programas de computador. Mas será que o mundo alguma vez já foi atacado por uma arma construída a partir de uma força da natureza? Julho de 1976. Apagões nos sistemas de comunicação do mundo todo ficaram sem explicação. Uma estranha frequência causou interferência em transmissões de rádio, televisão e telefone nos Estados Unidos. Jerry Smith é autor de um livro que trata das armas climáticas. Segundo ele, os cientistas norte-americanos descobriram que o sinal secreto vinha da então União Soviética, o auge da chamada Guerra Fria entre as duas maiores potências mundiais. Fotos de satélite mostram um gigantesco radiotransmissor russo. Dele saíam ondas de extrema baixa frequência rumo à atmosfera sobre os Estados Unidos. O sinal continuou a ser detectado até 1989. Mas por quê? O transmissor soviético funcionava como um grande radar e servia para verificar se havia mísseis americanos a caminho do país. Mas alguns pesquisadores suspeitam que algo mais sinistro estava no ar. No início da década de 80, um relatório do Departamento de Defesa americano dizia que a máquina russa interferia no clima e que teria o poder de alterar o padrão dos ventos no mundo todo. Será que o transmissor foi uma arma secreta entre União Soviética e Estados Unidos? O fato é que, nessa época, algo muito estranho aconteceu. De 1987 a 1992, o estado da Califórnia passou por uma das secas mais dramáticas da história. As lavouras secaram e o gado morreu. O preço dos alimentos subiu vertiginosamente e a população ficou aterrorizada. Os especialistas em clima disseram que a causa foram as altas temperaturas que impediram a entrada de umidade na região, um fenômeno fora do comum para a Califórnia. Normalmente, os ventos de grande altitude levam a umidade para a costa dos Estados Unidos. As setas indicam que os ventos sopram sempre para o leste. Durante a seca, os ventos mudaram subitamente de direção e se enfraqueceram. É claro que os soviéticos negaram tudo. Este professor de táticas militares diz que negar faz parte do jogo. Afinal, nenhum governo se sentiria confortável em admitir que deu início a uma guerra climática. Coincidência ou não, em 92 os Estados Unidos começaram a construir este enorme complexo de antenas no Alasca, como parte do projeto conhecido como HAARP. A sigla em inglês quer dizer Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Um nome sofisticado para um projeto que começou na Força Aérea e na Marinha Americanas. O complexo reúne 180 antenas de 22 metros de altura. Juntas, elas podem apontar para qualquer alvo no céu e emitir milhões de watts de baixíssima frequência, formando uma trilha na atmosfera. Este militar americano diz que o projeto HAARP é usado apenas para fins de defesa. Mas uma outra teoria apareceu. A intensa energia jogada no céu pelo HAARP poderia ser um dos fatores do aquecimento global e das mudanças climáticas.
O cientista Nick Bejic acusa o governo americano de sonegar informações e garante: as pesquisas do HAARP são utilizadas, sim, para provocar mudanças climáticas. Quando as ondas de baixa frequência atingem a camada mais alta da atmosfera, elas criam um espaço vazio e mudam a posição das áreas de umidade. O cientista simula o efeito do HAARP em laboratório.